Olá, tudo bem? Como vai, meu povo? Bem-vindos ao podcast Poder Emocional. Hoje estamos com alguns convidados aqui. Vamos falar sobre inteligência emocional. Eu queria apresentar meus convidados. Marluce. Quem é Marluce? Quem é Marluce? Marluce é uma mulher de 36 anos. Eu sou formada como enfermeira, mas atualmente eu sou autônoma, né? Então eu trabalho com um grupo de pais de pet, de pessoas que têm cachorros. A gente formou um grupo, um clube dos Dachshunds, que é os cachorros salsichas. E aí a gente faz encontro, faz viagens, faz festas. A gente é um grupo de apoio emocional, porque as pessoas, elas têm o cachorro, né, o pet, como um filho, como algo da família, e é um apoio emocional. E essas pessoas, elas querem se integrar às sociedades, elas querem pertencer a um grupo. E é isso que a gente faz. A gente criou esse grupo, então a gente tem amizades assim que vamos levar para a vida toda. Legal, Essa é a principal da Marluce. legal. Para conhecer você nas redes sociais, o pessoal seguir você. Ó, o meu Instagram pessoal é Malu Arruda Essencial. O do clube tem o nome do Salsichinha, que é um pouquinho mais difícil, que é Clube dos Dachshunds, que é um nome alemão. Mas se procurar o meu Instagram, dentro do meu tem lá o Instagram do clube. O Vini vai deixar lá marcado, né, Vini? Mais fácil, Certinho lá facilita. o link certinho de todos os convidados, né? E vai aparecer aqui na tela também. Melhor. Valeu, Marluce. Núria? Quem é a Núria? Quem é a Núria? Núria é mãe de gêmeas. Depois que a gente vira mãe é sempre primeiro na sequência do nome. Núria é mãe de gêmeas. Eu tenho duas meninas e assim, de idade, vou seguir minha amiga Marluce, vou ter que contar? Não vou contar, gente. Vou falar de quando eu renasci. Faz Que bom, 2 anos que bom. que eu tenho só 2 anos de renascer, entendeu? Porque depois que eu conheci a inteligência emocional, na realidade, você se torna uma outra pessoa. Porque você aprende muito como você convive com você perante como você vai conviver com os outros. Então, assim, você realmente vira uma nova pessoa. Então, só tenho 2 anos. Caramba. Show de bola. E para te seguir nas redes sociais, como é que a gente te encontra? Núria M. Santos, o meu pessoal. E o da empresa é Tijoleste. Tijoleste. Porque além de mãe de gêmeas e ter 2 anos, eu trabalho numa empresa que vende churrasqueira, forno, fogão, lá no Belém. Sua empresa? Sua empresa. Da família. Da família. É isso aí. Então, o que vende a Tijoleste? Desculpa, não entendi. Churrasqueira, forno, tijolo, telha. Com certeza são coisas que eu gosto, hein? Uma churrasqueira. Gosto. Depois a gente conta o que você prometeu pra gente. Ah, pode contar. Churrasco, né? Opa! Daí vocês vão conhecer. Numa ferramenta que nós fizemos quando nós fizemos a formação juntos, que acho que no decorrer do programa a gente vai falar um pouquinho. Ele prometeu pra mim uma coisa, que ele não ia celebrar comendo. É verdade. Você Cara, cumpriu? isso daí foi uma virada de chave pra mim, sabia? Viu? Até hoje eu me surpreendo com isso, porque eu só comemorava comendo. Eu ia comemorar, era comendo. Então, e você viu a importância das ferramentas de inteligência emocional? E eu comemorei bastante, como vocês podem ver. Então, E ele também, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Ele prometeu que ele ia me mandar a foto que ele estava celebrando de uma outra forma. vixe, Cadê a foto? não mandei. Ai, ai. Mas Agora vai ter mais gente cobrando você. vai ter mais gente. Que cheguem bastante gente, né, pra me cobrar. Vamos lá. E agora o Sérgio. Vamos perguntar pro Sérgio. Quem é o Sérgio? Bom, o Sérgio é um homem com mente de criança, com 51 anos, sou engenheiro civil, formado desde 98. Sempre trabalhei com projetos, inclusive a empresa que a gente tem hoje, né, trabalha com projetos. E eu realmente, como ela já comentou, eu me reinventei quando eu conheci a inteligência emocional. Realmente foi uma virada de chave, né? Eu nasci de novo quando eu me converti, mas eu me reinventei como pessoa realmente com a inteligência emocional.
Quando que você se converteu? Eu acho que faz uns 12, 13 anos. Caramba, Sérgio. E a inteligência emocional, quanto tempo já na sua vida? Cerca de uns 2, 3 anos. Eu já escutava alguns coaches, né, dessa área, né? Mas realmente quando eu conheci o Márcio, foi realmente uma virada de chave. Uma coisa inacreditável Você tá aqui por causa do Márcio Michele. por conta do Márcio. E eu vou falar para vocês, quando eu, né, como ele sempre diz, o preço já foi pago, né? Eu fui convidado para ir na imersão e fui reclamando, né? Eu não conhecia quem era o Márcio, não sabia quem era e fui reclamando. Caramba, cara. E hoje, assim, totalmente transformado. Pra quem de casa não sabe, todos aqui são amantes radicais de pessoas, que é a formação de coach de inteligência emocional do Márcio Michele. A gente passou por uma imersão e essa imersão foi transformadora pra gente, né? Transformou. Por causa do ressignificar, por causa de conceitos, por causa de princípios. E é isso que o Sérgio está falando aqui. Pode continuar, desculpa cortar. Não, imagina. E aí, é isso, né? Então a gente quer que as pessoas que estejam ao nosso redor e que passarem por nós, passem pelo que a gente passou também, por essa transformação. Legal, mano. Muito bom, meu filho. E você, Alan? Quem é você? Eu sou Alan Félix. Ô, por falar, você não falou o seu... Posso fazer uma pergunta? Alan ou Alan? É Alan ou Alan? Alan, Essa é uma pergunta Me que falaram Muito que é boa. Alan, você acredita? Alan. Alan? Me falaram que é Alan, porque é Alan Me com dois falaram que é L's. isso. Um rapaz aí. Acho que o nome é seu, você pode decidir. Ou É, no bem máximo por a aí. sua mãe. É bem por aí mesmo. Alan Félix, eu sou empresário há 12 anos já, 12 anos sendo empresária. Essa é a minha quinta empresa, já falei 4 vezes. Sou pai da Alicia, a Alicia tem 15 anos. Sou casado há 18 anos já com a minha esposa. Casei bem novo. E é isso, né? Então, eu sou uma boa pessoa e sou um amante radical de pessoas, né? Que nem a gente começou a falar aqui, o Sérgio falou, é verdade. É transformador que a gente viveu, né? Não é à toa que a gente tá aqui hoje, né? A gente conseguir reunir tanta gente para falar em público sobre inteligência emocional é porque foi tão transformador para mim Foi mesmo. que seria um desperdício eu não querer ajudar outras pessoas igual eu no passado, né? Você não conseguir lidar com uma frustração, algum problema, é terrível. Que nem eu falei para vocês, eu já falei 4 vezes antes de dar certo. Eu tive que ter muita inteligência emocional. E agora que eu aprendi o que é inteligência emocional. Inclusive, para você, Marluce, o que é inteligência emocional? Olha, inteligência emocional é você conseguir ter controle sobre as suas emoções, né? O que é muito difícil, porque o ser humano é muito emocional. Mas a gente é todo um processo, é todo um caminho que a gente percorre para chegar nisso. Aliás, que a gente nunca chega, né? A gente está constantemente aprendendo. Então, também, já venho há uns bons anos nesse processo de consumir esse tipo de conteúdo. Eu gosto muito do Rossandro Klinger, que ele é um psicólogo, ele fala muita coisa de inteligência emocional, de autocuidado, e a gente entende que tudo tá dentro de nós. Tudo começa aqui dentro. Quando a gente volta a olhar daqui para dentro, é que a gente percebe, né, que tá tudo nas nossas mãos. Tem até um livro que eu amo muito, sempre recomendo, que é O Poder da Autorresponsabilidade. Então, quando a gente para de julgar e culpar e apontar o dedo do que o outro fez, o mundo, o governo, a vida fez, e ver o que a gente precisa melhorar, aí a nossa vida começa a mudar de verdade. E dói, né? Porque cutuca muitas feridas lá dentro. E é muito difícil, é muito fácil você apontar o do outro. Agora, você olhar as suas feridas e falar o que realmente precisa fazer é complicado. E é um processo, e isso me ajudou bastante a imersão do Márcio Michele, né?
que Conta foi um pouquinho pra gente da imersão. foi uma virada de chave. Foi um divisor de águas, né? Acho que todo mundo aqui tem uma história, já vinha passando por algum processo, eu também. Tinha me divorciado recentemente e várias mudanças na vida por conta disso, inclusive no trabalho também. E a imersão foram 3 dias, né? De imersão mesmo. Então a gente foi no lugar. E assim, não dá pra contar. A pessoa tem que viver pra entender o que realmente acontece. Mas é uma conexão muito grande com você e Deus está dentro de você. E essa é a chave de perceber que aquela vozinha que uns chamam de intuição, outros podem entender como Deus falou comigo. E é Deus falando com você. Então você tem que ter essa percepção. E isso você vai desenvolvendo mesmo. E essa imersão foi total virada de chave pra mim. Então eu até já contei aí a minha história da imersão, que foi muito engraçado, porque eu queria muito fazer a jornada, né? Ser uma amante radical de pessoas. Depois que você entende o que é, que a gente acho que pode contar mais pra frente, é um estilo de vida, digamos assim. E eu queria muito, só que no momento não tava em condições, então eu falei até em voz alta pra uma amiga que estava do lado, eu falei, Deus, que caia esse dinheiro na minha conta pra eu conseguir fazer essa jornada, eu ser um amante radical de pessoas. No dia seguinte eu fui mandada embora. Cara, que incrível. E parece que é uma coisa ruim, né? As pessoas falam, nossa, você fala ser mandada embora como uma coisa. Mas se você entrega a Deus e fala, eu estou aqui para cumprir os seus propósitos. Então, quando ele te dá, você tem que entender da forma que ele der. Não é da forma que você quer, é da forma que você receber. E o Márcio fala na imersão que a gente vai sentir paz depois desse processo da imersão. E se a gente não sentir essa paz é porque alguma coisa tem. E eu, no dia, eu senti muita paz. No dia seguinte, eu acordei com uma angústia. Eu acordava 4 horas da manhã para ir trabalhar, porque eu atravessava São Paulo. Eu ia primeiro para academia, eu deixava o carro na rua, eu deixei a chave no contato, de tão alienada que eu estava. Fiz o treino quase chorando, sem entender muito bem por que eu estava assim angustiada. Cheguei no trabalho, coloquei as coisas na mesa, aí a minha ex-chefe falou, nem precisa ligar o computador, pode ir ali na salinha que a gente precisa conversar. E ali eu já entendi, ela me deu desligamento. E aí, quando eu saí de lá, me despedi, entrei no carro, aí eu senti paz. Então, era realmente a conclusão. Era o fechamento, né? E aí é a percepção mesmo de cada um. Tava pesado demais, né? Tava, já tinha algum tempo já. Caramba, legal a história. É porque às vezes a gente pede ajuda de Deus, mas como que o dinheiro vai entrar na conta? Pois é. E Né? entrou o dinheiro e o tempo para fazer o curso também, me dedicar, ir presencialmente, porque são, né, 4 dias, uma vez por mês. E E é Foi pra uns isso. horários meio complicados, É. né? E o bom é a gente entender que Deus tem propósito para tudo, né? Pra tudo. Basta a gente se submeter ao propósito, né? Então e como a Mirna fala, nada é do nada, né? Nada é do nada. E a sua história, como é que foi? A minha, como eu dei uma pincelada no comecinho aqui, que eu fui reclamando, né? Fui pra imersão reclamando. Eu já tinha tido, assim, já tinha feito alguns cursos antes com Thiago Brunet, com outros coaches aí da área. Fui até fazer uma viagem muito interessante para Israel com o Thiago Brunet. Caramba, você Muito- chegou a fazer aquela viagem do Destiny, né? Destiny. Foi um curso em Israel que fala sobre a inteligência de Jesus, mas inteligência humana de Jesus, que ele foi o maior empreendedor de todos os tempos. Mas é uma história que depois a gente pode Depois a fazer gente um conta outro essa podcast história aí sobre que isso. compensa, É hein? muito Essa legal, eu vou muito legal. assistir. Me ensinou muito, muito, muito. Só que até então, aquela coisa de você se voltar para dentro de você, né, voltar para casa, arrumar toda a bagunça que tá lá, aquele monte de emoção que tá mexida desde coisas de quando você é pequeno. E realmente quando eu comecei a entender o que era a imersão pro Márcio, né, do Márcio, né, como eu comecei a entender na sexta-feira, no sábado, mudou, virou uma chave na minha cabeça, né? Eu parei de reclamar e falei, não, eu vou até o final agora.
E aí, dois momentos muito interessantes, né? O primeiro que quando ele fez o pitch da jornada, eu arreguei em 2023. Foi isso. Ah, você já tinha ido antes. Eu arreguei e falei, A jornada só para o pessoal entender de casa. A jornada e quantos dias é o imersão? a imersão são 3 dias, né? E a jornada são 4 módulos, que é um curso mais extenso, onde você se torna um amante radical de pessoas, especialista em comportamento humano. É um curso muito interessante, recomendo para todos, né? Mas tem que passar pelo processo da imersão, não tem jeito, né? E E aí aí você não quis fazer. eu arreguei. Meu coração ferveu, mas eu não consegui levantar. Mas tudo tem o seu tempo. Eu entendo que, né, tudo tem o momento certo. Mas nesse ressignificar, foi uma coisa assim que só Deus explica. Porque no momento que eu estava lá ressignificando, eu sentia uma rejeição, um sentimento de rejeição tão grande que eu nunca tinha sentido na minha vida, né? E aí o Márcio sempre falava assim, vai aparecer alguém. Vai aparecer alguém. E aí no momento que eu estava lá ressignificando, Deus me deu uma visão, eu numa sala escura e com a luz no fim do túnel. Uma luz assim, né? E eu me aproximando dessa luz e de repente ficou tudo branco. E eu não entendi aquilo na hora. E chorei pra caramba, né? É impressionante como Já tem até as caixinhas de lenço tem- preparadas. Já tem as Nos caixinhas. momentos específicos. E aí eu só fui entender no dia seguinte. Fui pra casa, mesmo sentimento, assim, meio perdido. O que tá acontecendo, né? O que foi isso? E aí na segunda, lembro até hoje, segunda-feira era meu aniversário, dia 11 de dezembro. E aí, às 8 e pouco da manhã, meu pai me liga, que foi com quem eu ressignifiquei. E ele fala assim, olha, tô te ligando pra te dar os parabéns e tal, mas eu preciso te falar uma coisa. Você tá fazendo 50 anos e eu nunca te falei isso. Eu falei, tá bom. Eu preciso te pedir desculpa. Caramba, cara. Aí até arrepia, Aí hein? eu falei, mas por que, né? Desculpa. Aí ele falou, porque quando você nasceu, eu não estava na sala de parto. E aí eu entendi A rejeição. que aquela visão que Deus me deu era do meu nascimento. Eu saindo de um escuro e entrando numa área, numa região que era uma claridade assim imensa. Foi muito forte. E aí, na imersão de 2023, eu comprei o ingresso de 2024, porque eu falei, não, minha esposa, minha filha, minhas filhas, né? Minha filha mais nova não pode, mas minha filha, meus amigos, vou trazer todo mundo tem que passar por isso. E aí eu tive que esperar um ano para poder comprar a jornada e foi maravilhosa a jornada, né? Uma coisa assim. Mas realmente a imersão fez assim, colocou as coisas ainda, né, demoram um tempo para as emoções, né, mas muita coisa foi se encaixando, né, eu comecei a entender o porquê de algumas coisas lá no passado, assim, muito interessante, Caramba, Sérgio, que história, hein? foi forte. Foi forte demais, hein? Então, quando o Malu, você falou, não, Deus fala com você, cara, Deus fala mesmo. Fala, cara. Deus fala, Deus se apresenta às vezes em forma de visão, te dá uma visão, manda uma pessoa para falar contigo alguma coisa que você precisa escutar. Então, assim, é maravilhoso esse contato, assim, uma coisa inexplicável, é surreal. Igual você disse, é inexplicável. O que você acha que é? Tipo assim, é Deus, né? Com certeza. Mas é intuição, que nem você falou, eu tava sentindo uma rejeição, algo. Nesse caso da rejeição, eu acho que era uma cura mesmo, que Deus estava me abençoando com aquilo. Caramba, cara. Preciso curar isso dele, tirar isso, porque é uma coisa, pô, a gente não vai, não tem memória de quando a gente está numa gestação, né? Como é que você vai lembrar, ou, né, não tem como você lembrar de uma situação dessa. Então, realmente, foi, né, Deus se mostrando para me curar de uma ferida que às vezes está guardada lá no fundo, mas eu nem sabia que eu tinha que lidar com esse sentimento, entendeu? Eu acho que esse é o grande poder, né? Da inteligência emocional, né?
A gente acha que tá tudo resolvido. Comigo foi assim também. Eu achava que eu não tinha problema nenhum. Tava tranquilo, O tranquilo. problema era os outros, né? O problema era os outros. são Eu os falei, outros. não, gente, isso daqui não é possível, dá tudo certo, não sei o quê. E depois eu comecei a imaginar, eu falei, cara, eu não consigo fazer isso. Por quê? Aí você vai e descobre que, na verdade, é algo lá atrás, que você tem um sentimento, e esse sentimento que algumas vezes te sabota, né? A maioria das vezes, outras pode até te ajudar, né? Dependendo da situação. Mas é interessante isso que você disse, né? Porque eu fiquei pensando, né? O que é inteligência emocional para mim? Inteligência emocional não é controle para mim. É você saber que você tem algo dentro de você que você não controla, é bem o contrário. Mas você tem que saber lidar com isso, né? 80% do tempo a gente tá lidando com as coisas que vêm através sei lá, da vida. Alguém, sei lá, fecha seu carro, alguém tal. E é como você lidar com a situação que é inteligência emocional, né? Eu não sei se vocês já leram Daniel. Tem o Daniel Goleman, né? Aham. Que ele é o mesmo criador desse conceito chamado inteligência emocional, né? Tem um livro dele lá, gigante, chamado Inteligência Emocional. Mas tem o Daniel Kahneman. O Daniel Kahneman me faz pensar muito sobre isso. Ele é Nobel, né? Nobel de Economia por causa da teoria da perspectiva. O que é? Ele descobriu que você tem o sistema 1 e o sistema 2 na sua cabeça. O sistema 1 é o automático, é o emocional. E o sistema 2 é o racional, que a gente chama, né? Que é o que você pensa. 15, 20% das vezes a gente tá nesse sistema racional. Ele custa muito caro pra gente, pro nosso cérebro, você pensar o que você vai fazer e tal. E o emocional, ele tá mais atrelado ao sistema 1. O sistema 1 é onde você toma as decisões de qualquer jeito. Então, se você tá ruim emocionalmente, igual você falou, tem algo lá dentro, atrás, você no sistema 1 toma decisões erradas, fala o que você não quer falar pra alguém, você fecha o carro de alguém. A Marluce disse um negócio que pra mim, hoje eu tava pensando nisso e é muito verdade. Todo mundo tem Deus dentro de você, né? Então, se alguém te fechou, não foi por mal, pô. Ele também tem Deus lá, ele também é filho, né? Então, eu sempre penso nisso. A gente tem que ver qual sistema que a gente tá na hora. Se a gente tá no sistema 1, sistema 2 e saber lidar. Então, se você tem coisas boas dentro de você, só vai sair coisas boas. Se você tem coisas mal resolvidas, não vou nem falar ruins, eu vou falar mal resolvidas, resolva. Às Não- vezes as pessoas não têm as ferramentas certas para resolver Falta habilidade, essas né? coisas aí dentro. Falta- Elas não têm o conhecimento, não têm a ajuda. É para isso que a gente está aqui, né? Por isso que a gente se Exato. tornou amante radical de pessoas. E não só a gente, mas todo tipo de profissional a gente precisa ter à nossa volta, a gente precisa de ajuda, a gente precisa realmente pedir ajuda para as pessoas. Então, por exemplo, eu estava até postando ontem que eu fui no nutricionista, tô me Eu vi regrando. lá, hein? Aí sim, mano, me motivou, viu? Me É, motivou. então, e muita gente Amanhã me cedo mandou eu tô na mensagem. academia. Eu tenho uma coisa pra falar pra vocês. Boa sorte. Você também tá falando boa sorte? Não, você Boa vai sorte, entrar boa sorte. também. Porque o nosso corpo é um templo que Deus deu pra gente, é um veículo que ele deu pra gente estar aqui na Terra e cumprir os nossos propósitos, né? Então faz parte. Eu trabalho também com óleos essenciais e a gente entende como integrado, né? Então não adianta você só cuidar do corpo ou quem faz academia sabe, 90% é alimentação. Então não adianta você se matar na academia e não controlar a alimentação. E tudo que você coloca pra dentro do seu corpo afeta também o seu emocional. Não é só ganhar ou perder peso, né? Açúcar é um veneno, a gente sabe. E a gente sabe conscientemente, mas o que faz a gente não ter um controle, a gente não se adequar, a gente não realmente ter esses cuidados? Aí é mais interno. Então é um conjunto, é o físico, o emocional e o espiritual. A gente cuidando dos três, a gente vai cada vez mais ao nosso objetivo, que é se aproximar de Deus. Com certeza. Essa é a ideia, né? E você, Núria? Então. Não, vamos
Hoje não vamos assustar? Não, hoje não. vamos- Hoje vamos com é calma, leve. hoje é leve. Hoje é Vamos leve. light, Hoje vamos é light light, hoje, né? né? Hoje é Hoje é light, light. tá. Então, assim, eu conheci o Márcio. Na realidade, eu nem sabia quem era o Márcio. Tava Somos lá- dois. Somos Um 3. dia. Ah, eu não contei essa Quatro. história. Eu vou contar essa história depois da Núria. Eu tava um dia fazendo nada no Instagram, sabe? Timeline lá. E aí eu achei legal o que ele falou, me chamou a atenção. Falei, achei bonito. Falei, nossa, olha aqui. Achei Que bonito esse Achei vídeo. Falei, quem será? Aí fui procurar lá e eu vinha de uma separação. Eu tô separada faz 1 ano, mas eu tava separada há 6 meses, 5 meses. Eu falei, nossa, acho que eu preciso de uma nova fase, né? Uma nova Núria, não sei. Porque você sabe, né? Que a gente acha que tá todo mundo errado, menos a gente. Tá Menos tudo a certo. gente, né? Dono da verdade, entendeu? A gente é alecrim dourado. Alecrim dourado, verdade, essa é boa. Aí eu falei, não, sei lá, preciso achar uma nova Núria para poder entregar uma nova mãe para as meninas. Eu falei, bom, não sei. Falei, gostei do que ele falou. Falei, vamos comprar o ingresso. Vamos. Tanto que eu comprei o ingresso. Eu não entrei no ingresso da generosidade. Você não entrou no Não, ingresso? eu comprei o ingresso da imersão. Não sabia nem onde eu estava indo. Mas eu estava indo. Você tava sentindo. Eu Seu gostei do coração. que ele falou, né? Na realidade, o vídeo que eu não me lembro sobre o que era, mas me chamou a atenção. Aí eu fui na imersão, aí quando chegou na imersão, tem aquela frase, né, que ele usa. Que vai doer como nunca, pra não doer nunca mais. Eu também não entendi nada. Falei, sei, vamos lá, né? Se Deus me trouxe aqui, acho que deve ter alguma coisa que eu vou aprender. Vamos lá. Aí fui, gosto muito de sentar sempre na frente. Não consegui sentar na frente nesse dia, mas eu me lembro que, assim, uma coisa que eu posso não ter trazido nada do primeiro dia de imersão, mas uma coisa que o Márcio falou, porque quando eu não sento na frente, eu não consigo prestar muita atenção. Ah, você é da turma do fundão, então. Eu passo uma borboleta, eu quero ver uma borboleta, eu passo ali, entendeu? Então, aí ele fez um esquema, um diagrama, e aí ele falou que a vida tem que ser simples e fácil. E fácil. Simples. Perfeito. Fácil. Que nós não temos as habilidades para tornar a vida simples e fácil. Eu falei, gente, não é que eu acho que é verdade? Caraca, velho. Né? Você lembra Essa disso? foi a primeira, foi o primeiro Foi a tema, né? primeira. O primeiro A tema vida que tem ele que ser falou. simples e fácil. que ele E a gente tem explicou que ter, só que a gente tem que ter as a habilidades diferença. para poder fazer a vida ser simples e fácil. Eu falei, nossa, verdade. eu acho que, né? Aí ele falava a história do ressignificar, que é ressignificar no último dia, que era, vai construindo, é um processo que vai construindo, né? Eu falei, o que é ressignificar? Lá tava eu de novo sem saber o que eu tava fazendo. Eu Falei, nunca vambora. tinha ouvido falar dessa palavra. Também não. E você sabe o que? Também não. Vamos explicar o que é ressignificar? Tem que explicar. O pessoal de casa quer saber o que nós estamos falando, né? O ressignificar é você dar um novo sentido àquele evento de injustiça, aquele momento de dor para você. Então é você dar um novo sentido, não importa se é certo ou errado, mas esse sentido vai ser um novo sentido para você. E eu não estava entendendo nada, mas estava gostando. Aí fui. Aí no terceiro dia que foi, aí fica aquela dúvida, né? Você vai entendendo o que é, com quem você vai ressignificar, com quem você vai ressignificar. Para mim, assim, uma coisa que eu falei, que eu percebi realmente que eu tinha que prestar muita atenção, que aquilo era uma imersão, que era algo muito importante para mim, foi no momento do resgate do soldado Ryan. Sim. Eu falei, gente, que aí ele coloca o vídeo, tem toda uma explicação. Eu falei, gente, não é, olha, onde eu vim parar? Então, assim, eu tô que nem um soldado no fim da guerra. Tenho que me montar, tenho que trazer, porque assim, eu acredito que a gente vive, cada dia é uma batalha que a gente vive, pra ter uma batalha ganha, pra ter a guerra ganha, né? Aí, no terceiro dia foi ressignificar, eu ressignifiquei uma pessoa, e assim, aí ele falava que tinha que ter paz, que tinha que ter tranquilidade, passar os efeitos que tinha que ter, e eu sou muito concreta, eu não sou abstrata, sabe aquela coisa assim de... Pra você tem que ter buscar, lógica. tem que ter lógica, tem que ter lógica, tem. Aí eu falei, nossa, senti paz, Analítica. senti... Completo. Não, eu sou influente dominante. O que é um influente dominante? Eu? Esse é outro podcast, É outro né? podcast. É outro... Você é o quê? Eu sou estável analítico. Não, estável o quê? Não, eu sou influente estável. Não, pô. ele precisa saber o que ele é. Não, Não, você vai. acredita que às vezes dá uns bugs nessas coisas? É o que você quer ser também, né? Então, eu sou um pouquinho mais analítico, né? Eu não sou muito Sério? dominante. É. Né, eu fico observando. Parece que não, mas eu fico observando, mano. O Sérgio não é, né? O que você é? Meu Sérgio? Deus, estável puro. É. Ah, é verdade, ele foi a única exceção É. da turma, né? Estável puro. Verdade. Sem bravo.
Aí teve o Ai. pitch da formação, comprei a formação, mas eu falei também, não sabia o que eu tava fazendo, gente, juro. Comprei a formação, falei, meu Deus, o que é isso? Aí ele explica o que é amante radical de pessoa, mas era tanta informação naquela época, tanta coisa pra mim encaixar, tanta pecinha pra encaixar no quebra-cabeça que não tava encaixando nada, mas vambora. Aí começou o primeiro módulo, no primeiro módulo, a primeira coisa que a nossa professora disse é, não dê intimidade a ninguém. Qual que é o nome da professora? Mirna, como diz o Mirna Gardim, como Mina diz Haroldo. Gardi. Aí, Um beijo pra Mirna, né? né? Quando crescer, nossa. você que nem é. Você também vai ser que nem o Haroldo. Eu não, eu tomei uma. Depois nós contamos essa história. Então deixa pra depois. Aí nós fomos na formação e ela falou que não podia dar intimidade pra ninguém. Que as pessoas tinham que tomar muito cuidado pra quem você dava intimidade. Eu não tinha entendido. E assim, o que que era isso? O que que ela queria explicar? Que você tem que ter poucas pessoas que acessam o seu coração. Porque a partir do momento que as pessoas acessam o seu coração, ela acessa os seus sentimentos. Então isso seria o não dar intimidade a ninguém. Tá bom. E ninguém conhecia ninguém. Nós éramos o quê? Acho que uns 40? Por aí, Mais ou menos. por aí. Na jornada. Na né? quinta, ninguém conhecia ninguém. Todo mundo dava bom dia, boa tarde, boa noite. Super sério, centrado. Tomava um café, sexta-feira, né? né? Quietinho. Mudo. Na sexta-feira a gente tava mais ou menos. Gente, no sábado de noite. Nossa, a gente tava tão íntimo, mas tão íntimo, que no domingo nós fomos almoçar, era uma mesa assim de quantas pessoas? Ah, os 40, É, as 40, as Tava 40. praticamente todo mundo ali. Nessa a gente já marcou a viagem pra onde? Pra. Goiânia. Goiânia, que Pra foi Goiânia. o encontro. Goiânia. o Pronto. encontro. E não podia dar intimidade pra ninguém. Não pode. E assim, o porquê que talvez a gente tenha acesso a essa coisa de ter se entendido tão rápido, se entrosado tão rápido. Foi muito difícil as pessoas que não se entrosaram. Eu acho que praticamente todo mundo. Porque todo mundo estava na mesma situação de vulnerabilidade. Sim. Todo mundo perdeu meio que o filtro do que estava fazendo ali. A mesma coisa quando acontece na imersão. Quando Porque era um lugar seguro. era um lugar Demais. seguro. É. Quando acontece a imersão também, você percebe que a pessoa entra, chega montada, que é aquela coisa que de fora, que ela não sabe nem o que ela tem lá dentro. E aí, quando vai passando a imersão, que ela vai conhecendo, ela vai se desmontando. Então, assim, às vezes a pessoa chega séria na sexta-feira, o sorriso que ela sai no domingo não parece a mesma pessoa, às vezes. Verdade. O semblante é uma coisa completamente diferente. Isso foi o que aconteceu com a gente na Não, formação. isso foi comigo, né? Viu? Cheguei reclamando e fui embora chorando. Pronto. Foi embora chorando. Então, Exatamente você isso. não me deixa mentir sozinha. Não tá sozinha, né? Aí na formação, então, aí o que eles ensinaram? Que assim, essa coisa de todo mundo tá num ambiente seguro, de todo mundo ser vulnerável, todo mundo tem direito a errar e tá tudo bem. Porque assim, que as pessoas podem errar, você pode sofrer ou não, enfim, cada um vai dar o valor, cada um vai dar a informação que achar pertinente para aquela, talvez a pessoa viva até a mesma situação. Só que para cada um vai ter uma importância e vai ter um sentido novo. Né? E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. E também a questão do que seria inteligência emocional. Eu não sabia, porque você sabe que eu fui no curso. Somos dois. Entendeu? Aí eu entendi que o quê? Que talvez a inteligência emocional fosse. Aí depois, durante os módulos, eu tive a certeza. Que seria as situações do teu dia a dia. Acontece, óbvio que todo mundo tem problema, todo mundo vai ter os seus altos e baixos, mas o que acontece fora de você não afeta você lá dentro. Entendeu? Então, assim, você consegue ser inteligente a ponto de meio que filtrar. Pra quê? Pra que aquelas situações não abalem o seu sentimento. E façam com que isso traga uma coisa só pra você que vai ser ruim. Não mude quem você é de verdade. Não mude quem você é de verdade, exatamente. Você acaba meio que sabendo filtrar o que você realmente vai ser importante, não vai, o que é dificuldade do outro. Aquilo é do outro, a dificuldade, veio no pacote, tá no contexto e não tem muito o que fazer com essa informação, mas você vai ter que lidar. E as pessoas são assim e tá tudo bem, né? E tá tudo bem. E tá tudo bem? Tá tudo bem. Eu acho que isso é uma coisa legal. E uma coisa também que eu acho legal da gente explicar, falar, é a questão de honrar pai e mãe. Nossa, demais. Porque também um foi- dos princípios mais, né? Foi mais algo fortes. que eu Muita gente- aprendi. Tem muita gente que confunde essa coisa de honra, né? Eu, Isso é muito sério. sinceramente, pra mim foi um conceito Uhum. super novo. O É. que seria honrar pai e mãe? Você consegue? O Sérgio tem uma história boa, né? O Sérgio fala muito bem sobre princípios. História não, você tem É, fala muito bem sobre princípios. E esse princípio você já falou pra mim. princípios, assim, são mandamentos que Deus deixou pra gente,
né? E o mais interessante, Deus é tão maravilhoso que ele não pôs bandeira nisso, né? Então a pessoa, o Márcio fala, né? A pessoa pode, às vezes, nem ter um relacionamento com Deus, mas se ela cumprir princípios, ela vai ser próspera. É uma coisa Exato. impressionante. E tá justamente nisso, né? Honrar pai e mãe. O que é honrar pai e mãe pra você, Sérgio? Olha, eu acho que vamos dizer assim, é você... tem a ver com o cuidar, né? Aquela coisa de você cuidar do pai, cuidar da mãe, mas é muito sutil, né? Porque você pode cuidar mesmo se eles não estiverem mais aqui, Exato. entendeu? Então, muita gente acredita que tem que sustentar o pai e mãe, tenho que... Não, não tem nada a ver com isso. Esse tipo de honra não é uma honra só quesito financeiro, nada a ver. Eu gosto muito de constelação familiar. E na constelação familiar eles falam muito disso, de tomar os pais. E tomar os pais não eu tenho que fazer tudo pelos meus pais, eu tenho que salvar meus pais, pelo contrário. É você se colocar no lugar de filha. Eles são grandes, você é pequena. E entender que tem uma hierarquia. Essa constelação familiar, ela fala muito disso. E você, quando entende e se coloca no seu lugar, a sua vida prospera. Você é arrogante quando você tenta salvar os seus pais. Porque eles já não precisaram de você para nascer. Quantos anos eles tinham quando você nasceu? O tanto que eles viveram quando você nasceu. E do mesmo jeito, cobrar algo deles. Porque meu pai e minha mãe não me deram o suficiente. Eles te deram o que você tem de mais valioso, que é a sua vida. Honrar pai e mãe, tomar os pais, é você fazer o melhor da sua vida. Então, é você pegar a sua vida e você cuidar da sua vida. Então, você vai ser um ótimo pai e mãe fazendo isso por você. Não é dando tudo para os seus filhos. É você fazendo o melhor para Exatamente. você. É você sendo o exemplo. Né? Exato. Eu tenho uma filha, né, de 15 anos, né? E isso daí do imersão pra mim foi incrível quando o Márcio chega lá na frente, né, e fala que a gente é a história de sucesso dos nossos pais. A gente, a história de sucesso dos nossos pais é muito forte. Porque a minha filha é minha história de sucesso. Então, tipo assim, a E minha não tem nada a ver com descendência dinheiro, né? não tem nada a ver tem com nada a ver com dinheiro. Nada a ver com dinheiro. Eu vou falar a verdade pra vocês, nada tem a ver com dinheiro. É. Dinheiro é uma energia, é o meu ver, tá? É uma energia, uma coisa que você troca, se você, né, arranja um mercado e tal, mas o que importa é o que o Sérgio disse, são princípios. Se você segue os princípios, honrar pai e mãe, por exemplo, é um dos mais importantes. Honrar pai e mãe não é você, sei lá, dar uma casa pra sua mãe. Não é isso. Não tem a ver com Honrar dinheiro. pai e mãe por exemplo, eu ser uma boa pessoa, eu fazer o bem pro próximo, eu amar o próximo, né? Eu acho que a maior honra que tem para um pai e para mãe é ver a pessoa evoluir, né? Emocionalmente, né? Que hoje em dia a gente entende o que é emocionalmente, né? E o Bert Hellinger, que é o que fala da constelação familiar, ele conta uma história que é como se os seus pais te dessem uma caixinha de moedas. E aí, o que você pode fazer com essa caixinha? Você pode falar, só isso? Não, mas essas moedas não me são suficientes, eu não quero essas moedas. E aí você sempre vai estar em falta, porque você não tomou deles. O que eles tinham para te dar era o que eles tinham para te dar. Exato. Então você não pode exigir, você tem que entender os pais como seres humanos, imperfeitos como eles são. E eles dão o que eles tinham e o que eles receberam dos pais deles. Né? E quando a gente entende isso, a gente consegue seguir, ir em frente, tomando a nossa vida e acrescentando e dando cada vez mais. Uma outra coisa que o Márcio falou que realmente me desmontou na imersão, que que eu acho que tem muito a ver com um princípio também, que é você amar as pessoas, e é difícil, hein? Amar incondicionalmente, Incondicionalmente. E o sem que é julgamento. Sem Incondicionalmente. julgamento. O ser humano mais faz, né? Mas tem que fazer cara de coach, hein? Tem que fazer cara coach. de coach. Entendi. Amar incondicionalmente é amar sem condições. Sem Sem condições. impor condições. Então, amor não é um sentimento, é uma escolha. Eu escolhi Exatamente. amar.
Independente de quem aquela pessoa é, independente do que ela fez, Jesus decisão. mandou a gente amar como a Exato. nós mesmos. Por quê? Porque ele está dentro de nós, então a gente ama ele. Quando a gente ama o próximo, a gente ama ele também. Exato. Que é um mandamento, né? E, Não deixa de ser e um aí Como que tá tá. interligado. Às vezes a gente não tem essa compreensão, né? E era isso que eu tava pensando, né? Esses dias e tal. Porque a gente tem que esperar a outra pessoa também. Às vezes ela não quer fazer tal coisa e a gente sabe que vai ser bom pra ela se ela fizer tal coisa, se ela. Mas cada um tem um tempo. Deus dá escolha pra gente, né? Ele dá o Livre-arbítrio. livre-arbítrio. E o livre-arbítrio é um ato de amor, né? Mas você sabe, né, que a zona de conforto ela é quentinha, né? É. Ela é quentinha, É mais ela difícil, né? gostosa, ela não incomoda. Então, assim, também tem aquela questão de você estar na zona de conforto e não querer fazer nada, porque vai demandar uma energia, você vai ter problema com relacionamento, você vai ter alguma coisa, você vai sair da zona, literalmente, de conforto, alguma coisa vai te incomodar, mas você vai crescer muito, entendeu? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que tem que estar na balança e que as pessoas hoje em dia têm muita dificuldade de assumir mais essa responsabilidade, de se posicionar. Porque a gente já tem tanta demanda no dia a dia que às vezes acaba a pessoa falando, ficar por aqui mesmo, não vou mexer com isso, porque já tem outros problemas, né? E só uma coisa engraçada, nós fizemos a mesma formação, a mesma imersão. E Todo mundo fez a mesma formação. igualzinho, aqui. nós estamos igualzinho. Nós damos intimidade igual. Exato, a A intimidade é intimidade igual. foi boa para todo mundo. Uma coisa que, assim, por exemplo, a questão de honrar pai e mãe. Eu aprendi que não é em relação ao presente, e sim em relação ao passado. Você honra pai e mãe, por quê? Porque você honra o seu passado. Por exemplo, aquelas pessoas que têm pai alcoólatra, ou então pai que não esteve presente, que faleceu, que judiava da mãe, não importa. Ou a mãe, vice-versa. Às vezes o filho cresce com aquele rancor, com aquela mágoa, com aquela raiva, com aquele sentimento que não pertence a ele. Às vezes é pelo pai ou pela mãe, né? O sentimento é do pai, ele compra o sentimento da mãe ou compra o sentimento do pai perante o pai ou a mãe, vice-versa. Então, o que acontece? Isso acaba fazendo com que ele veja de uma forma a pessoa que não é a verdade. Por quê? Porque ele vai ser sempre pai, ele vai ser sempre mãe. E uma coisa que nós aprendemos muito foi que a sua melhor versão foi seu pai e sua mãe. Então, seu pai e a sua mãe te deu o melhor que eles tinham naquela situação, naquele momento, naquele ano que foi. Com o que eles tinham. Com o que eles tinham, independente do que você acha certo ou errado. Esquece. Mas eles te deram o melhor deles naquele momento. Sim. Isso é honrar pai e mãe. É o quê? Você Você saber respeitar, né? a história deles e foi o melhor que ele tinha. E tá tudo bem. Porque assim, se você pensar, se eu fosse, eu tinha feito tal coisa, tal. Tá, mesma coisa hoje, quando você tem filho, educa filho, enfim. Você tá fazendo o melhor que você acha que é na sua visão. Na sua visão, é. Mas daqui a um tempo você pode ouvir falar, você fez tudo errado pra mim, eu queria que fosse de outra forma. Tá tudo bem, mas foi dessa forma, então assim, você tem que dar este valor. E é muito engraçado, quando você dá esse valor de honrar pai e mãe, eles ver realmente eles sem sentimento de dor, sem sentimento de remorso, de culpa, de acusação, independente da história de vida, tanto do filho quanto dos pais, muda muito o presente da pessoa. É incrível, você vê, assim, você percebe que a pessoa deixou para trás quilos não é nem de culpa, que eu posso dizer, quilos de, como eu posso dizer? Me fugiu a palavra também. Fugiu. Quilos de... uma bagagem que não era dela. Uma bagagem que não era Como se dela. fosse com crenças limitantes. Um conceito esse tipo que de às vezes coisa. não era Às vezes dela. trava a pessoa. Às vezes a pessoa tem um efeito de vingança pela mãe, pelo Sim. pai, e não era dela. Mas por quê? E ela vai ter que passar... Por quê? Porque aquele pai, aquela mãe é dela. Traumas, né? Os traumas. Pode ser, eu acho que sim. 50%, nós somos 50% nosso pai e 50% nossa mãe. Quando você rejeita um dos dois, você está rejeitando parte de você. Exatamente. Você está rejeitando 50% seu. Verdade. Marlu se resumiu bem. A Marna se resumiu. Eu gosto dessa frase. Você é 50% de cada um. Você é 50% do seu pai, 50% da sua mãe, mas você é 100% de Deus também. No final, né? No final, você tem que entender, igual a Núria disse, prosperidade é fazer aquilo que a gente tem com os recursos que a gente tem, né? Então,
Os nossos pais, meu pai e minha mãe, por exemplo, eles vieram muito de baixo. Minha mãe era empregada doméstica aos 12 anos já de idade. E não fala de dinheiro. Não fala de Fala dinheiro. da história de vida dela, né? É. Meu pai é engraxate com 10 anos de idade. E graças a Deus eles criaram os 3 filhos, né? Eu sou o filho mais novo, mas bem mais novo. Por que você tá falando isso? É importante deixar claro? É importante, sim. É importante. É igual você falou, a gente honra, né? A gente tem que amar, né? Né? E Não, mas eu tô falando da sua idade. a minha? É, Não, ele é eu o filho não mais quero pegar o novo. outro. tenho você 38, veio falar é que que minha mais irmã já novo. tem uma idadezinha, né? 50 e poucos. Aí, Ele deixou claro que ele é o filho mais novo, entendeu? ai, ai. E aí, de onde eu tava? Aí, ó. Tá pronto, me passou. cortei. Já Mas Falando dos passou, seus passou. pais, né, que Sim, sim. Aí, né, a gente tem que honrar os pais, né? É, verdade. Exatamente, por causa do... e respeitar, né? Porque o que eles entregaram pra nós era tudo que eles tinham. Era tudo... Ah, então, lembrei. A gente entender e tá tudo bem. Era a né? melhor versão deles, Era a né? melhor versão Eu não sei deles. quem foi que falou, mas é verdade. Às vezes vai ter alguém no futuro falando, ah, você não fez seu melhor tal, mas, meu, você tá fazendo o que você pode fazer com a inteligência que você tem e tal, mas você tá fazendo o melhor. Principalmente para um filho, você sempre faz o melhor, né? Inclusive, eu acredito que você tem que sempre fazer o melhor em tudo, né? Mas não deixar de fazer. E é isso que eu acho que o Imersão, que eu acho que é interessante, né? Inclusive, a gente vai deixar o link aqui do Márcio. Se você quiser participar do Imersão, entra lá no Instagram, ele divulga certinho como é que faz, como é que vai funcionar a imersão. Mas eu posso falar para vocês que é interessante. No Então. mínimo interessante, né? A imersão acontece presencial. Transformador. A imersão acontece presencial em algumas cidades. Sim, Deixa verdade, Núria. É. Fala sobre isso que você já foi em algumas, né? Gosto. Eu gosto de falar. Não, o que acontece? O Márcio faz a imersão em algumas cidades. Por exemplo, São Paulo, ele volta acho que em 2026, foi o que ele falou. Mas, por exemplo, acho que daqui 15 dias tem no Rio, aí depois tem Belo Horizonte, ele faz em Orlando, em Atlanta, vai fazer acho que em Campo Grande também esse ano ainda. Só que, por exemplo, você não é dessa cidade onde ele está presencial, não tem problema. Ele tem várias cidades que ele faz a transmissão presencial. Ou seja, você assiste... Oi? Transmissão ao vivo. Né? É, eu... É a transmissão ao vivo presencial, exatamente. Então, o que vai acontecer? Você vai até um determinado local e aí você vai assistir a imersão ao vivo, em tempo real, nesse local. E aí você consegue super assistir, a energia é a mesma, a conexão é a mesma, a compreensão é a mesma, o aprendizado é o mesmo. E aí vai ter em todas as imersões tem os amantes radicais de pessoas, que é quem vai dar o suporte. Que legal, que somos nós, né? Né? Somos as eu pessoas. preciso dar um testemunho. Então, por favor. Não, que eu participei de um transmitido. Você também já participou? Eu queria participar Fui de um staff. transmitido. Meu Deus do céu. É muito legal. Meu Deus muito do céu. legal. Não perde nada pro ao vivo. É impressionante. Caramba. É impressionante. É muito bom. Muito bem feito. Muito bem preparado, né? E é o que a Núria falou. Tem, né? Os amantes radicais de pessoas também presencialmente no transmitido. É muito legal. Eu acho que também vale a pena depois, quem quiser fazer, a gente deixa o contato que a gente faz a inscrição, porque tem o ingresso da generosidade. Ah, Sim, a legal, semente, né? Legal. Né? A gente pode pedir, né, pro pessoal entrar, a gente pode deixar um e-mail aí cadastrado, o pessoal manda um e-mail, né, falando que quer participar da imersão, que a Núria, a Marlúcia, o Sérgio ou eu vamos responder vocês. Porque aí só tem que ter uma atenção, que é uma regra. Você pode ir na imersão sem gastar um centavo. A gente pode fazer a inscrição, você pode assistir sem problema nenhum, porque vocês vão entender no decorrer da imersão que o Márcio tem a generosidade, que ele vai explicar o que é a semente da generosidade, enfim. Só que uma coisa que é muito importante, a partir do momento que você faz a inscrição em um evento dele, ou seja, em uma imersão, e você não vai, é de graça, eu vou me inscrever, se der pra ir eu vou, você não consegue fazer inscrição depois. Você tem que fazer a inscrição e ir naquele evento. Se você deixar pra fazer aquela coisa, né, tipo, já que eu tô ganhando, né, vou, se não der, se não chover, se eu puder ir, enfim. Eu não vou. Se você fez a inscrição, você não vai poder nunca mais. Por quê? A não ser que você pague o ingresso. Sim, exato. Porque a Você paga inscrição é uma única vez, não vai poder justamente. participar da E generosidade. qual que é o valor do ingresso? Nada. Não, quando você tem que pagar. R$ 2.997. Exatamente. E pode ser mais quando E você não é estiver que é vendo de isso aqui, graça. viu? Pode ser. Verdade, verdade. E não é porque é de graça. O ingresso da generosidade, ele já foi pago. Ele foi Exato. pago É por isso que eu ia nós. falar, verdade, ele não é de verdade. graça. Como ele Ele diz, não é de o graça. preço já foi pago. A generosidade a gente
dar a primeira É. pra ver, né? Pra ter uma transformação na É. vida da pessoa, né? E é muito interessante, né? Eu nem falei do imersão, né? O imersão, eu fui numa mentalidade de cura, que é um pré-evento, né? Que tem de uma tarde e tal. E pra mim foi muito revelador, que ele explica muito sobre o ressignificar, né? Que é o que você vai fazer no imersão, né? Que na verdade você tem que resolver um problema do passado para você ter seu futuro decidido, né? Ou seja, que é o vai doer agora para doer nunca mais. E dói mesmo, viu, gente? Dói pra caramba, Dói fisicamente. mas só dói lá. Fisicamente. Só inclusive. dói lá. Porque você pega muita história de, sei lá, gente que, por exemplo, o pai abandonou, a mãe abandonou, Abuso, né? abuso. Sem imaginar, tem. E Você sempre acha que o seu problema é maior, né? isso que eu ia falar. Cara, o meu ressignificar, eu achava que eu nem tinha. E de repente, negócio super alto, super forte. Então, é muito importante você ir, fazer os 3 dias de imersão, para chegar no dia do ressignificar, você ressignificar e aí você poder viver sua vida, né? Porque a gente tá aqui para viver uma vida. Se isso bloqueia a gente de alguma forma para ou ter prosperidade ou, sei lá, ter uma família, fazer o que a gente veio aqui fazer, né? E eu acho que é muito legal isso da generosidade, que nem a Núria disse, porque é uma oportunidade única de você ajudar sem pensar, né? Sem querer nada em troca, né? Esse é Isso um é um- amor verdadeiro. E você sabia que isso é um teste pra gente também? Porque é engraçado. A primeira vez que eu podia convidar as pessoas, eu convidei, eu juro, eu fiz uma lista de contato do Instagram, do WhatsApp, eu fiz uma lista de transmissão. Aí mandei pra todo mundo, falei, nossa, vai chover o WhatsApp, né? Todo mundo vai querer ir, fantástico, porque pra mim foi fantástico. Aí poucas pessoas responderam, eu comecei a ficar frustrada. Falei, nossa. Falei, gente, como dizer, nem dando a pessoa se compromete. Então, assim, é o momento da pessoa realmente se comprometer. Aí, por quê? Porque ela quer mudar. Não adianta você achar que a pessoa precisa mudar. Olha, eu tô dando assim, tipo, discretamente. Eu tô dando, porque assim, eu acho que faria bem pra você porque você acha. Mas se a pessoa realmente não quer, ou acha que não precisa, ou não é o momento, nem dando. Nem Não, Pagando, você nem pagando, nem pagando pra pra ela, ela não pessoa vai, rir, não vai. porque não é o momento. Não é. Eu até reaprendi, né, a conversar com as pessoas, porque quando eu vou convidar, eu conto da imersão e falo, olha, eu vou te fazer uma pergunta, você não precisa me responder, é você com Deus. Tem alguma coisa da sua vida que você gostaria que fosse diferente, que mudasse? Alguma atitude sua, algum processo que você está passando, alguma dor do passado que, né, você gostaria de dar um novo significado? Vai orar para Deus, conversa com Deus, Deus vai te dar a resposta. E por incrível que pareça, a conversão, quando eu mudei a forma de abordar as pessoas, a conversão foi um pouco maior. Não estou dizendo que foi extraordinária, mas foi um pouco maior. As pessoas... Já foi melhor, já. Não, era nada. As pessoas não Nem respondia. respondiam. E a partir do momento que eu comecei a abordar diferente, assim, deixar a pessoa pôr a mão na fazer consciência. pergunta. Fazer pergunta. Mas sabe, é um pouco de ignorância, eu acredito, sabe? Eu falo por causa de mim mesmo, né? Então, quando eu fui no primeira imersão, eu gostei, né? Igual eu falei pra vocês, eu leio bastante, né? E aí ficava isso na minha cabeça. Falava, cara, não tem nada aqui. O que é emoção, por exemplo? Emoção. O que é emoção? O que é um sentimento? O que é uma ação, né? Fica triste, feliz. E São conceitos, igual a Núria falou, eu gosto de algo mais assim, sabe? Tipo assim, ó, isso daqui é isso aqui. Agora, o que é o relativo? O que é o... Não existe isso pra mim, né? Não existia, né? Não existia. Aí depois você descobre que, na verdade, você tá cheio de coisas dentro de você que às vezes não deixa você, sei lá, ir pra uma academia, abrir um negócio, se casar, muita sei coisa lá. que sabota a gente, né? Muita coisa que se sabota, porque na verdade você tá repetindo coisas do passado, de até outras pessoas. Você achar que você não pode, que você não consegue, que você, né? Mas isso porque alguém do passado disse pra você que você não conseguia, E sabe? tem a turma da zona de conforto, né? Que também...
É que a turma Ou da a- zona de conforto, eu acredito que pode ser, né? Pode ser que a pessoa acha que ela não consegue. Não, acha que tá E tudo aí, bem, tá acha bem, que tá tudo é. bem, tá bem, tô bem assim, não preciso avançar, né? E tem a turma que pensa como eu pensava. Pô, caramba, 3 dias do meu, ó, eu vou perder o final de semana. Você Cara, ganhou a que vida. loucura. Eu ganhei a Ganhou a vida, vida. você entendeu? Você ganhou a vida, cara. Foi uma, né? É uma Uma transformação. transformação E eu acho total. importante a gente também falar que tipo, não é só para nós. A formação prepara você para ser um coaching. Sim, Eu acho que isso é importante. é importante. O que que é um coach, Núria? Eu ia falar, te chamar de Mirna agora. O que que é um coach? Na realidade, assim, é uma pessoa que vai facilitar você, vai trazer você, vai conseguir mostrar para você o que está lá dentro. Ela vai te trazer ferramentas, ela vai te fazer perguntas, onde você mesmo vai conseguir se entender melhor. Fala, nossa, porque todas as respostas dentro da gente, né? Exato. Não Só tem que aqui manual. nós somos coaches diferentes, né? Pelo método Evo. Exatamente. Então Exato. a gente Que tem é- ferramentas. Nós todos aqui fazemos isso, ajudamos as pessoas em processos para autoconhecimento e revirar o que tá aí dentro. Mas pelo método do Márcio, que é o método Evo, a gente tem ferramentas do coaching, né? Associados a um propósito. Então tem muito de Deus. Né? Sim. É a base, né? É a base. É a nossa base. Por isso que a gente fala tanto de Deus aqui desse podcast, né? E fora do podcast, mais ainda, viu? Mas interessante, né? A gente vai conversando aí, eu não sei de vocês, né? Mas eu vou lembrando das coisas, né? Verdade. Que nem a gente tava falando agora, honrar pai e mãe, né? Esse tipo de coisa. Deu vontade de ligar até pra minha mãe, pai. Porque meu pai já se foi, tem 15 anos vai fazer. Mas deu vontade, né? De ligar e falar, pô, que legal. Obrigada. Obrigado. né? Tal. Como é que ela tá, né? Ó, A gente domingo sempre é Dia das Mães, é uma É uma oportunidade. oportunidade. Ó, Não, excelente. com certeza, com certeza. Não tenha dúvida, né? O Dia das Mães tá chegando. Não, Porque e- você pode ter certeza, independente da mãe que você tem, ou da mãe que você foi, ou da mãe que você será. Você foi, é ou será a melhor versão sua. Porque você tá fazendo aquilo de coração. Você tá fazendo aquilo como para uma pessoa que é 50% é você, 50% é outra pessoa. Então, assim, você realmente tá fazendo aquilo pra uma pessoa que você ama, tem um amor genuíno, incondicional, né? Incondicional. Então, assim, vale super a pena você pensar e honrar pai e mãe de verdade. E não como todo mundo pensa que é questão financeira, cuidar quando fica mais velho, tá perto quando leva para passear, tomar sol. Não. Não. É a questão de você realmente valorizar o que eles te deram quando você precisava. Independente do que você pense, sinta ou não no presente. Por isso que vale ressignificar, né? Exato. Quando você falou, a gente deixa pessoas entrarem dentro do nosso coração, né? Você dá intimidade para as pessoas, né? Pai e mãe são as primeiras pessoas que você deixa, né? Porque você aprende, você se torna homem, se torna mulher, espelhando o que sua mãe e seu pai fazem, né? Exatamente. Então essa é uma grande coisa, acho que para todos, né? Eu falo para mim, mas eu acho que para todos, né? Quando a gente vê, pensa dos nossos pais, da nossa mãe, quem foram eles, apesar dos pesares, a gente tem muito orgulho, né? Então, E eu acho que também uma coisa importante, nós não somos alecrins dourados. não, jamais. Não. Sabe o que a gente aprendeu também? O perfil comportamental mudou muito você depois. Demais, Enquanto nossa. você entende o outro também. Porque quando você aprende o perfil comportamental, como você é, como você é, como você quer ser, e o outro, você fala, nossa, ele é assim, e tá tudo bem. Não adianta você querer, eu faria tal coisa no lugar dele. Ok, você faria, mas você não é. Então você não vai fazer. Então, Perfil comportamental, só para dar um resumo aqui para vocês, a gente tem 4 perfis, né? O dominante, o estável, o influente e o analítico, né? Cada um, todo mundo tem um pouco mais, um pouco menos do outro, né? Todo mundo tem todos, né? Tem uns que é bem pouco, outros bem O Sérgio tem pouquinho, não tem? Como que ficou o teu? O meu influente, ele deu. Ficou 24 ponto, alguma coisa por cento, não deu os 25, né? Mas o meu analítico e o meu dominante lá embaixo. Sério? E o estável lá em cima. Inclusive, se você quiser fazer
esse teste, né? Essa ferramenta, Essa né? ferramenta tal. É só seguir um das gente, que a gente vai deixar aqui marcado, chamar lá no privado, que a gente vai ter o maior prazer, né? De te ajudar a entender quem é você, né? Que é um outro podcast esse, né? Outro podcast. Pra gente falar. Mas foi legal você ter falado que é verdade. Cada um tem um jeito, né, Marluz? Essa ferramenta chama DISC, né? É uma ferramenta que vai te dar em qual perfil comportamental você está. Não que você seja, a gente pode mudar um pouco, né? Eu sou influente dominante e até contei a história de quando eu era criança, porque eu nasci dominante, gente. Já O seu desde dominante é o puro, enraizado é o aqui forte. dentro de mim. Só que tem as características boas e as características ruins. E aí, quando a gente vai crescendo, vai convivendo em sociedade, a gente vai aprendendo a controlar melhor essas características ruins, digamos assim. Não ruins, porque te impulsionam para outras coisas, né? Mas eu até contei lá na jornada de quando eu era criança, que eu tava brincando com as minhas amigas no quarto, e aí a minha mãe viu as meninas indo embora. Falou assim, nossa, vocês já estão indo embora? O que aconteceu? Ai, que a Marluce queria brincar de uma brincadeira que era só dela e a gente não queria, então ela mandou a gente embora. A bola é minha. Bem dominante, isso com 5 anos de idade. Vai embora, não quer Vai brincar. embora. Bem a bola é minha. Então, a gente aprende que isso magoa, e depois, né, vai controlando e a gente tem a elasticidade dos perfis. Então, aprendi a ser mais influente. Agora, o meu analítico tá no Tá. respirador, com Tá. 8%. Meu analítico, planilha, não é comigo. Mas é interessante, né? O DISC e outras ferramentas, né, que a gente tem lá na plataforma. É tão interessante que você pode levar, inclusive, para as empresas, né? Sim. Verificar as habilidades daquele colaborador, se ele está de acordo com o cargo que ele está ocupando, porque às vezes a pessoa está infeliz no Às vezes trabalho, ela tá sendo né? uma coisa que ela É. não pode ser, né? Você vai dar Ela não precisa ser É, porque a pessoa é contratada pelo QI, técnico. pelo QI, não pelo QI. Pela né? parte E técnica. aí a pessoa às vezes é dispensada pela questão emocional. É o que acontece em muitas empresas. Você contrata pela técnica, em poucos meses você demite pelo Emocional. emocional. Emocional, Né? A pessoa às vezes não consegue. Olha um dominante fechadinho na casinha, assim, só ele e o computador. Só fazendo as Você já pensou? tarefas. Você tem amiga, você só no É a computador mesma coisa que fechadinho? colocar um influente, né, que tem muito contato, que gosta de falar com pessoas, que gosta de interagir, colocar ele numa salinha fechada, só ele e ninguém Você mais. podia dar um resumo pra gente, o que é o influente, o estável? Vamos ver. Você é influente eu sou dominante. influente dominante. Fala do influente dominante. O influente é isso, né? Eu gosto das pessoas, do grupo, do coletivo. Eu gosto de estar no meio das pessoas, de agradar, sim, outras pessoas, da convivência. Ser espontâneo, ser meio assim, espalhafatoso as minhas mãos, né? O tempo todo. É bom que é só coisa boa É que ela bem- fala, né? é, Dos influentes. Lógico. Não deixa as pessoas falarem aí, tá vendo? Já me controlei um pouco, todo mundo aqui tá falando. Algumas coisas a se melhorar, né? Do influente. Sim, pontos de melhoria. Pontos de Pontos de melhoria. melhoria. Então, não falar tanto, dar a vez pro outro. E do dominante é exatamente isso. É você ser dinâmico, ser rápido, pontual, pronto, acabou. E aí também, o outro acaba você limitando demais a outra pessoa, né? Porque, não, assim é mais prático. Você não dá tempo para outra pessoa fazer do jeito dela. Agora o Sérgio fala com mais propriedade do dele. Do estável, o né? estável. O estável é Essa paz. essa paz, né? Mas assim, o estável não gosta de conflito. E realmente, quando eu comecei a estudar o perfil, eu falei, meu Deus, eu sou isso mesmo. Estou me olhando no espelho. Qualquer confusão, eu já tento conciliar, já fazer o meio de campo, não, sabe aquele deixa disso. Ou deixa disso, É. né? A galera do deixa disso. Bom ouvinte. Então, com a minha esposa, né, as DRs da vida, eu escuto. Ela fala e ela é dominante. Já vi, né? Nossa. Nossa. Dominante e influente, provavelmente, né? Não fiz o disque nela ainda, Tem que mas vou fazer, hein? Tem que fazer. Mas assim, o ponto de melhoria Se a gente colocar. guarda muita coisa. A gente
não fala, né? Sim. Tem dificuldade para expressar sentimentos. E aí você vai guardando, vai guardando, vai guardando. E quando você estoura, né? Essa é história de verdade, né? Então, a inteligência emocional, né? Que na Bíblia é domínio próprio, né? Me ajudou muito nesse, né? Eu não estourar, né? Eu posso conversar com as pessoas, eu posso né? Me abrir. Você não precisa guardar tudo Não pra preciso você. guardar, Né? ó, não gostei dessa situação, foi assim, foi assado, mas eu sempre guardei muito, e isso me corroía por dentro. Mas é difícil pra você? Hoje? É. Não, hoje não. Hoje tá leve. Já graças na jornada, A jornada. eu me conheci, né? Resgatei identidade, um monte de coisa que eu tinha perdido, né? Ao longo dos anos aí. E hoje eu tô bem como estável. Às vezes dá uma esticadinha no influente, né? Que gosta de falar, às vezes. O Sérgio é super simpático, né? Não sei É. se vocês, né? Desde o primeiro dia, o cara simpático. E o estável é empático também, né? Então, O estável é empático. entendeu? Eu já ouvi muita gente falando, mano, você é um cara empático, você se dá bem com todo mundo. É porque eu não gosto de confusão, então pra mim eu tenho que me dar bem com todo mundo. E claro que a gente não vai agradar todo mundo, né? Mas a gente tenta. E sofre por isso também, né? Porque a gente acha que a gente tá agradando numa situação e depois se frustra, E né? não Fala, tá. E o não tá. analítico? O analítico? Você tem bastante analítico Não. também, não tem? Não. O analítico é Estável, né? o... Não, é só estável, mas e o meu perfil analítico? o Pra meu você explicar analítico pro pessoal de casa. também assim, o meu também tá No respirador. no respirador. Tá no respirador o seu? Vixe. Mas É, eu acho o que o analítico... Pode falar. O analítico, eu vou falar que o meu tá no respirador porque é justamente o que eu tô precisando, né? Ele gosta muito de organização, de planilhas, de tudo muito certinho. Ele tem que conhecer muito bem as coisas. Sistemático, Então, né? sistemático. Eu vou comprar um carro. Ele vai saber tudo daquele carro, de todos os carros, comparado os carros. Então, o analítico é a pessoa que eu preciso contratar, e se você é influente também, para fazer os bastidores, né? Então, o influente dominante, ele inicia muitos processos, o analítico e o estável costumam finalizar muitos processos, né? Então, um completa o outro. Bem lembrado. O analítico, todos são importantes, né? Dá pra gente ter todos, por exemplo, a gente ser todos fortes, assim, existe essa possibilidade, Núria? Não, todos fortes não. Não tem como, Não, né? você tem um que você vai. Dois que você vai ser realmente o teu perfil, onde você vai realmente se encaixar. Né? Eu sou dominante. Qual que é influente. o seu? Dominante e influente. influente. Eu Dá achei pra que fosse ver. o contrário. Não tô entendendo porque você acha que dá pra ver. Dá pra ver. É pessoal? É pessoal, será? É pessoal. É pessoal. Eu achei que fosse o contrário, fosse influente e dominante, não é dominante e influente. Primeiro é o dominante, É que eu então. não queria que fosse. Mas mas é o tipo de coisa que você tem que se policiar onde você chega, porque onde você chega chegando, né? Entendi. Então, gosto de brilho, entendeu? É uma pessoa que gosta de brilho, uma pessoa que fala alto, que realmente quer ser o centro das atenções. Não sou assim. O dominante, eu acho que ele resolve mais, né? Tipo assim, você dá um Essa problema parte pro do dominante, ele até te abraça, assim, ele fala, obrigado. Ele Vou resolve. resolver pra você. Então, ele resolve, mas às vezes ele gasta tanta energia para resolver aquilo que uma pessoa, um analítico, resolveria muito mais sem o gasto energético, sem aquela coisa tão ansiosa. Então, né? Eu sou influente, estável. Então, eu gosto de conversar, né? Bastante, gosto de não sei o quê, gosto de apaziguar, igual você falou, tranquilo, não sei o quê. E aí, o meu dominante falta por causa desse tipo de coisa que eu fico pensando, eu falo, eu vou atropelar a pessoa, eu vou fazer de um jeito que talvez eu tô gastando muita energia, eu podia, né, ficar conversando. E aí, o que eu acho legal é o seguinte, a gente se conhecer, por isso que é tão importante todo mundo sempre fazer o DISC, né? Que tem vários modelos de DISC, tem várias formas de você fazer, né? Eu gosto também do DISC que você vê a opinião das pessoas sobre você. Sim, esse é é o... fantástico. Como é que é o nome? Gerencial? É o... Não, é o gerencial, mas é o do meio, né? Do estudo do feedback. meio. Com Isso, feedback. com feedback. E eu acho isso muito importante pra gente se conhecer. E assim, às vezes, a gente tá sendo alguém que a gente não quer ser. É como o outro te vê também, né? Exato. Mas a Então, pessoa tem que saber aceitar críticas Não, e elogios. e outra, você pode, por exemplo, no trabalho, você contrata alguém que seja.
Se você não... Você se casa com alguém que seja. Por exemplo, minha esposa é dominante. Então eu sou estável. Então ela me ajuda. E você segura a onda, né? E eu seguro a onda. Esse que é o interessante do. E tem o revés também, né? Você, no caso de uma empresa, você está procurando uma pessoa para um determinado cargo com essas habilidades. Aí você faz o DISC na pessoa e você percebe que ela não tem essas habilidades. Não significa que ela não sirva para o cargo, mas que você precisa treiná-la para que ela tenha essas habilidades. Exato. Pode chegar nesse ponto também. Um cargo de liderança, por exemplo, né? Como o Alessandro falou no curso, lá no encontro. As pessoas não saem do emprego, elas saem do líder. Ela sai do líder, é verdade. Elas desistem do emprego, às vezes, por conta do líder, porque ele não se conhece, né? Então, não sabe das suas habilidades ou as habilidades que ele não tem. Pede pro influente uma planilha. Nossa Exatamente. senhora. Pede para um O vendedor influente não que dá, é né? estável, Né? analítico. Não vai rolar. E acho que uma coisa importante também da gente falar, dinheiro dá em árvore? Não, com certeza. Ah, Com certeza não não. esquecer. Com certeza não dá em árvore, não. eu acho que é uma coisa que também que a gente aprendeu e que ajuda muito. Conta um pouquinho. Você Tem É. que começar. Você levantou. Pessoas levantou. Não, são as crenças limitantes. Eu acho que são crenças que acabam atrapalhando a gente, que a gente aprendeu quando era pequena, acaba atrapalhando e que de um jeito ou de outro trava a vida das pessoas. Sim. São situações e às vezes a pessoa sofre por uma crença que aquilo não leva a nada, não tem o mínimo de embasamento. Não sei, eu acho que essa pra mim, quando começou essa questão da crença, essa coisa de dinheiro não dá em árvore, falei, gente, nossa, não é verdade, porque eu já falei isso para minhas filhas. Falei, entendeu? Quando a gente Já fala botou de uma brinquedo. crença limitante nelas, já. Não, mas eu me corrigi depois, porque eu sou uma pessoa que fez inteligência emocional, entendeu? Eu falei que eu fui fazer pra me entregar uma mulher, uma mãe Você melhor. corrigiu como? Vamos ver. Como? Ensinando elas na questão do dinheiro. Tipo, vamos na loja de brinquedo? Tá, então vocês vão gastar até tantos reais. Ok, até tantos, mas dinheiro não dá em árvore. Você tem Ainda alguma? bem enraizado. Vixe, a gente tem várias, Você né? lembra de alguma? Eu lembro dessa. Você lembra de alguma? Várias. Nossa. Você de, não, de crença limitante? você Minha? não pode. Não, de tudo que você imaginar. Desde Abre o você não coração, pode, hein? você não vai conseguir. Você não é capaz. Gente, Uhum. eu morava em Itaquera, assim, com todo respeito, mas a gente É minha muito terrinha, viu? simples. É A minha gente, terrinha. a gente muito simples. Né? Que nem o Alan Mentira que falou, você é de Itaquera. Não sabia dessa, não. Rapaz, é o cara conterrâneo. famosa Itaquera é Zona Leste de São Zona- Paulo. Zona Lost, né? Que eu já Quem não falo. conhece São Paulo. Mas, assim, a infância nossa não foi fácil, né? Sim, E tá tudo bem. Hoje eu entendo que tá tudo bem. tá tudo Né? bem. Mas nesse caminho você vai se é como se fosse uma punição, né? Auto-sabotando, né? Eu acho. Você vai se sabotando, né? Olha, eu não consigo aquilo, olha, eu nunca vou ter aquilo, olha, né? A gente sempre pesando pro lado negativo da coisa. E aí que entra o ressignificar, né? Uma pergunta que eu lembro, agora veio na minha cabeça. Depois da formação, vocês já se pegaram com essas crenças e... Ai, não é isso, não posso fazer? Já, com certeza. Né? Porque isso fica bem fresquinho na cabeça da certeza. gente. Já, não. Ah, eu não tenho memória. Ah, eu não sou boa em tal coisa. Ah, eu sou péssima pra lembrar Porque coisas. a A gente gente tem vai colocando os limites, né? e a gente vai entrar quando a gente entra na comparação, é a pior coisa. É. Quando você se compara com alguém, é o início da ladeira. E pra as você redes se sociais sabotar, hoje em entendeu? dia é um balde cheio pra isso, né? Você vê a vida de todo mundo e você vê uma vida aparente, uma vida que é postada, não que realmente acontece. Mas você se compara. Ah, por que nossa, aquela pessoa já tá assim, aquela pessoa já fez isso, já conquistou aquilo. E eu tô aqui. Mas você acredita que vocês falou, né? Você falou, volta na nossa cabeça, não Sim. sei o quê. E aí eu fui pesquisar, fui ver, né? É que, na verdade, as ligações neurais ficaram tão fortes, que você só conhece aquilo. Quando a gente ressignifica, a gente meio que quebra um pouco ela, mas ela tá lá. Então, o que que a gente tem que fazer? A gratidão. Por exemplo, com quem que a gente ressignificou aquele evento e essa pessoa vai fazer alguma coisa parecida que talvez faça lembrar isso, você vai lá e agradece ela. Porque você já se livrou disso. Então, quando você se livra de algo,
Ah, obrigado, não sei o quê. Não obrigado pelo que aconteceu, mas obrigado por você ser um bom amigo, uma boa mãe, um bom pai, sei lá. É olhar para as qualidades também, né? Exato. Aí você quebra e constrói novas ligações neurais. Ou, sei lá, a pessoa não tá mais, mas aconteceu uma coisa aqui no trabalho que tem a ver com isso, sei lá, eu não consigo. Não, eu consigo. Você tem que lembrar disso e ter gratidão na hora para você criar essa nova ligação neural que vai deixar você seguir. Porque tudo começa na mente, né? Tudo começa na mente. A gente precisa mudar o jeito de pensar algumas coisas. Exato. A ação, ela só vai acontecer quando você mudar o que você pensa, né? E aí você tem a emoção vai... a emoção vai, sei lá, ser boa, né? Daqui pra frente, né? Depois que você ressignificou, ela vai ter um sentimento bom que vai fazer você tomar ação. Então essa que é a diferença. Mas legal isso aí, né? Tudo bom. Todo mundo ficou pensando aí. Tá todo mundo pensativo. A Núria aqui tá até mexendo no celular e anotando, você acredita? Lógico que vocês são. Você sabe que a gente não pode dar intimidade. Não pode dar Não pode dar intimidade. intimidade. Não pode dar intimidade. Mas E aí? deixar a pessoa não acessar o seu coração. Isso aí a gente brincava bastante, mas é verdade. O blindar, né? O blindar a é. mente. Porque também é importante. Boa, Sérgio. É o próximo, Intimidade, intimidade Depois para o ressignificar. poucos. Intimidade para poucos, né? Que aí tá Bondade com limites. bondade com limites. Então, a gente pode ser generoso, né? Exato. Tem que ser, né? Mas a Verdade, gente é não o precisa. princípio, né? Tem que ter um limite para isso, né? Exato. Quando não agrega na pessoa, né? É o complicado, né? É isso que a gente sempre fica pensando, né? Aí estamos chegando ao final, né? Já tá acabando. Olha a dominante querendo falar. Mais alguma coisa para dizer pro final? Núria? A Núria fala pouco, né? Eu falo pouco. É todo mundo influente aqui. Você é estável. Aí você fala bastante também, né, meu O filho? Então, influente alguém tá vai equilibrar. batendo uns 25 lá, entendeu? Aqui não deu 24,8. Ah, tá. Eu sabia que você era mais influente do Tem que eu que ter alguém pra pensava. equilibrar, você não acha? Tem que ter alguém para equilibrar, senão. Núria, como é que a gente te acha na internet? Como me acha na internet? Nossa, olha, eu tô chique. No meu Instagram pessoal, Núria M. Santos. Ou então no da empresa, Tijoleste, Tijolst. Legal. O que a gente acha lá? Acha você falando sobre inteligência emocional? Você acredita que eu falo tão pouco sobre isso no Instagram? Fala pouco? Falo pouco. Tem que falar mais então, pô. Mas sabe por quê? Porque às vezes as pessoas não entendem muito bem, acabam respondendo com crítica, enfim. E aí eu não sei, acho que ainda preciso me melhorar. É um ponto de melhoria minha, É um ponto de saber melhoria. lidar com isso, entendeu? Com as críticas de quem não concorda, enfim. Mas a gente tá sempre aprendendo. Sempre aprendendo. E você, Marluce? O meu Instagram é Malu Arruda Essencial. Então eu falo de tudo. Na verdade, é um pessoal que eu faço um bem bolado de clube, de treino, de alimentação, tudo mais um pouco. Que na verdade é para viver, é para mostrar a vida como ela é, para mostrar os defeitos e como eu consigo melhorar e compartilhando isso com as outras pessoas, para elas também irem melhorando. E o do Clube dos Dachshunds de São Paulo, é difícil, mas alguém vai colocar aí o Instagram do clube para vocês seguirem. Eu queria saber mais sobre clube. O clube, Então, o clube nós estamos fazendo esse ano 6 anos de clube. Caramba. Vamos ter, inclusive estão todos convidados, vai ter uma festa do segundo festival de hot dog Opa. do Clube dos Dachshunds de São Paulo. Vai ser lá no Clube da Cofap em Mauá. Então estão todos convidados, é aberto ao público, você pode levar seu cachorro. Se você não tiver cachorro, for simpatizante, pode ir que você vai gostar bastante. A gente vai ter a corrida dos salsichas. Caramba, que legal. Salsichas fantasiadas de hot dog. Fazendo uma corrida. Vocês não podem perder, essa é a melhor. Isso é bom. E para Quando comemorar, vai ser? vai ser dia 18 agora de maio. Tem lá já no Instagram do clube o convite, já tá tudo certo. Já tá tudo liberado. É um campo de futebol bem grande, então cabe bastante gente. Podem ir. E é isso, a gente vai comemorar os 6 anos de clube, porque a gente começou há 6 anos atrás. O primeiro encontro foi o aniversário do Theo, o meu salsichinha peludinho chocolate, o meu Theozinho. Foi no aniversário de 1 ano que a gente fez o aniversário dele.
Você faz aniversário de cachorro? Gente, você faz aniversário de 1 ano pra criança, é pra criança? Não, não é pra Não, não criança, é. é pra família, é pra gente se reunir, é pra ter interação social. Então foi exatamente pra isso que a gente fez o aniversário do Theo e até hoje a gente faz encontros, eventos, festas. A gente já fechou cinema, sala de cinema, a gente faz viagem, a gente foi pra Trindade agora, a gente foi pra praia. Fechamos uma escuna com 90 pessoas, 90 cachorros. Fechamos 3 pousadas. Então, o negócio, assim, tá crescendo porque é realmente isso, é a interação do pessoal, Lá né? você fala como é que consegue fazer parte do clube? Tem Sim. que pagar alguma coisa? Pra algum- fazer parte do clube mesmo, entrar no grupo do WhatsApp, tem que ter um salsicha e tem que ser de São Paulo. Mas seguidores do clube, pessoas que são fãs no geral, quem tem cachorro, quem gosta só e não tem cachorro, ir nos eventos abertos também. Nós vamos fazer uma viagem, começar com excursões agora. A gente conseguiu uma empresa de turismo e a gente vai fazer a primeira excursão para São Roque, para a Caramba. Rota do Vinho. Vai ser Legal, uma né? rota menor, mas vai ser. Então a gente fechou um ônibus e aí a gente vai levar Vixe, as até eu pessoas quero ir pro nessa salsicha. daí, Eu não né? tenho Bora, Tomar um gente. vinho lá, Eu não né? tenho salsicha, mas eu gosto de vinho. Estão convidados. Mesmo quem não tem cachorro, a gente convida também para os nossos eventos. É super bem-vindos, porque tem gente, porque a gente iremos, fala que hein? salsichas são Iremos, hein? colecionáveis, né? A gente fala assim, dessa cor eu ainda não tenho, eu quero um desse. E Você tem quantos? Eu tenho 2. Eu tenho uma amiga que a outra administradora do clube comigo, a minha amiga Marcela, ela tem 3. Tem uma outra amiga que tem 5, 6. Então, assim, você pode pegar emprestado um salsicha, não tem problema. O que não vai faltar Eu é posso salsicha disfarçar lá. um shih tzu de salsicha? Pode, a gente aceita. Os amigos também são super bem-vindos. A gente põe uma fantasia daquelas de hot dog nessa brincadeira. Mas são bem-vindos. A gente tem vários parceiros que dão cupom de desconto. Então, para pessoas que têm. Ah, então tem vantagem. Tem. Mesmo para quem é só seguidor, né? Quem é simpatizante. Então, por exemplo, a gente tem cupom de desconto da Pets, que dá 10% de desconto. Se você coloca para retirar, dependendo do valor da compra, dá 15% de desconto. E esse valor que a gente recebe também para o clube, a gente ajuda, a gente faz resgates, a gente ajuda nas doações, a gente ajuda os membros que têm que fazer cirurgias, tudo coisas assim. A gente também tem esse trabalho social com o clube, né? Então, tem várias vantagens. Por exemplo, a Pets não é só para quem tem cachorro, quem tem passarinho, gato, planta, tudo tem para comprar na Pets. Então, você usando o cupom. Eu quero roupinha, a gente tem parceiro de roupinha. A gente tem pijamas de salsichas lindos, maravilhosos também. Então, tudo tá lá no nosso Instagram do clube. Vai estar aqui também registrado no YouTube, né? Os links de todos aqui, Isso. né? Vocês podem ver os rios fixados, né? Tem um lá que a gente deu uma entrevista pra TV Aparecida. E aí tem um pouquinho da nossa história. Então, o que não falta é material lá pra vocês darem uma pesquisada. Vocês vão gostar. Maravilha. Obrigado de você ter vindo, né? Obrigada Não você dei pelo obrigado convite. pra Núria, né? Obrigado, Núria. Tá Você vendo? vê como é que é o negócio? E você, Sérgio, como é que a gente encontra você nas redes sociais, É. falando sobre inteligência emocional? Eu, E como por aí bom vai. estável, né? Não tenho rede social. O Sérgio não tem Mas- rede social. mas- Esse é um... Mas eu tenho a rede social da empresa, né? Pode procurar lá, Apogeu É a- Projetos. É a parte Apogeu dele, domina, a Projetos, parte fluente isso. dele. É, exatamente. Mas assim, lá é mais profissional, assim, ligado mais à engenharia. O que Fala um você pouco- faz? Você é empresa de engenharia, né? Eu presto serviço para as consultoras, incorporadoras, na área de geotecnia, área de solos, projetos de fundação, Ou seja, os engenheiros que terraplanagem. estão vendo aqui, só procurar a Geo... Como é que é o nome? Apogeu Apogeu. Apogeu. Apogeu o quê? Projetos. Projetos. Vai estar o link aí embaixo também. Isso. Mas lá é mais técnico, né? Mas de vez em quando eu boto uns postzinhos do Márcio lá também para Ah, é? Sobre Agital. inteligência emocional. ver Tá se na hora tira os também, engenheiros da né? caixinha, né? É. A gente é muito... Tá na hora né? da gente expandir um pouco, né? É verdade. É E isso aí. você? Eu? E você? Eu. Como é que me encontra? AlanFX, meu Instagram, né? Por enquanto só lá, vamos ver se nós temos outros. Vamos ter também aqui o do podcast, né? Poder Emocional. Também vai estar o link lá embaixo, vai estar os cortes, vai estar os vídeos,
No YouTube também, encontra a gente lá no YouTube e no Instagram. E outras redes sociais do futuro que aparecer aí. Vamos estar em todas. Eu quero agradecer a vocês por terem vindo, né? Por ter participado. Foi muito legal. Quero Obrigada. outras vezes, né? Ter vocês, né? Esse podcast é de todos, né? Não é meu. Eu comecei aqui como host, mas eu quero que outra vez seja o Sérgio, seja a Marluz, seja a Núria. Então, e as pessoas que vêm Márcia, depois também, por aí. todo mundo fez a formação com a gente. Exato. Sim. Ixi, tem Todos gente pra amantes caramba aqui pra radicais. mim. Todo mundo amante radical. E tem de tudo. Tem pessoas de todo lugar do Brasil. Verdade. Tem de tudo. Do mundo. Temos uma mundo, importada. Tem do mundo. Temos uma importada. Tem de São Paulo, de fora de São Paulo. Ixi, tem. A gente podia pensar na ideia de fazer uma chamada de vídeo, É verdade. né? É uma ideia. Ideia. Aprimorar. Muito obrigado. Até mais.